A dor é uma experiência cerebral. Mas o que é uma experiência? O que é uma percepção? A minha ideia agora, nesse vídeo, é destrinchar para você conceitos básicos para o entendimento da dor e das percepções e das experiências. Sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, e criei esse canal para você, que adora conteúdos de altíssima qualidade relevantes para a sua vida e para a sua experiência clínica. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. E também aproveite e já ative os sinos para que o YouTube lhe informe toda semana, porque vídeos de graça de altíssimo nível para você. Todo o mecanismo neural, quando é trazido para a consciência, ele é chamado de percepção quando ele é trazido para a consciência. Isso requer a entrada de áreas fundamentais do encéfalo. Uma delas, o córtex frontal e pré-frontal. Essa área cortical, ela é extremamente diferente o funcionamento dela em espécies como a nossa, o Homo sapiens, a espécie mais evoluída no planeta Terra. O que nos difere dos outros animais é o tempo de evolução dessa área desse córtex frontal, principalmente as áreas do córtex pré-frontal, que é uma área do córtex frontal. O córtex frontal, ele se desenvolve por toda a vida. O que significa isso? Ele estabelece novas conexões ao longo da vida. E é esse tempo de maturação, de desenvolvimento, é que nos torna essa espécie que conseguiu conquistar todos os ambientes do nosso planeta Terra. O que nos faz diferente, o que nos faz dominar os símbolos da linguagem visual, o que nos faz analisar várias possibilidades para uma determinada situação. Coisa que ninguém, nenhuma outra espécie do planeta Terra consegue fazer. Esse é o nosso grande diferencial. Então, a gente tem como ponta de linha esse mecanismo chamado de percepção cerebral, quando é trazido para o modo consciente. E a dor, o que é a dor? Para que haja a dor, para que eu sinta a dor, eu preciso do cérebro. E eu preciso dessa percepção. A dor é uma percepção. Mas a dor é muito além do que uma percepção. A dor é uma experiência. Léo, qual é a diferença da experiência? A experiência é quando eu pego a percepção e dou um significado, eu vou lapidando, vou floreando essa percepção. E esse floreio, ela depende da minha história, das minhas experiências passadas, da minha crença, e tudo isso junto vai trazer essa percepção, vai dar um sentido, uma emoção para essa percepção. A partir daí, eu tenho uma experiência, eu estou vivenciando uma nova experiência. E toda vez que eu falo em dor, essa experiência ela tem que trazer um aviso de perigo. Atualmente, o conceito mais aceito de dor, que foi publicado pela IASP recentemente, é que a dor é uma experiência emocional e sensorial desagradável, que pode ou não estar ligada a uma lesão tecidual. Normalmente está ligada a uma lesão tecidual. Então, quando você está andando na sua casa à noite e pisa, por exemplo, num caco de vidro, você está descalço e pisa num caco de vidro, automaticamente, por um mecanismo nociceptivo, você vai perceber perigo, vai perceber. E essa forma de perceber o perigo, o aviso que o seu cérebro te dá de perigo, é através da dor. Então eu tenho, através do mecanismo nociceptivo, uma informação de um receptor neural periférico e uma transdução e transporte para a medula e daí para o cérebro, para a partir daí isso ser processado, percebido e virar uma experiência. Opa, cuidado, perigo, você acabou de machucar. Acende a luz para que você não se machuque mais. Esse é o sentido biológico da dor. Por exemplo, tem indivíduos no planeta Terra que nascem com uma alteração genética onde o cérebro, os neurônios desses indivíduos não conseguem perceber, viver essa experiência de dor.
O problema é que esses indivíduos têm uma vida, uma sobrevida em média de 18 anos de idade, diferentemente dos indivíduos que sentem a dor, que a expectativa hoje no Brasil é em média 78 anos de idade. Então, pelo simples fato de perceber, de experienciar a dor, a maioria da população mundial hoje vive, em média, 60 anos a mais do que um indivíduo que funciona quase igual a gente, mas que não percebe a dor por alterações genéticas, que não tem a experiência de dor. Porque a dor é fundamental para a sobrevivência e isso é fundamental a gente entender. A dor é um aviso quase sempre sobre a integridade do corpo. O que acontece é que muitas vezes a gente pode ter nocicepção sem dor. Nocicepção é um processo periférico, é um aviso periférico de algum estímulo prejudicial no tecido periférico, que o nociceptor, um estímulo nocivo, é captado. Porém, se a minha memória, as minhas experiências não codificam esse estímulo como perigo, ele não é considerado como dor. Por exemplo, os indivíduos que caminham num ritual religioso, que caminham sobre pedras quentes, sobre brasa. Esses indivíduos estão queimando o pé, assim como o nosso pé. O pé deles não são diferentes do que o nosso, do que o meu e o seu. O pé dele queima, ou seja, eu tenho um aviso periférico. Pois aquele indivíduo, quando essa informação chega no cérebro, muitos, né? É um ritual religioso em algumas religiões, aquilo é um ritual de purificação. Então o indivíduo, por mais que ele tenha uma informação de nocicepção no corpo, a percepção, ou mais, a experiência desse indivíduo não é algo desagradável, muito pelo contrário, ele está participando de algo onde ele está purificando para a vida para a pós-vida dele. Então isso não é considerado necessariamente como dor. Então nesse exemplo eu tenho nocicepção, mas não tenho dor, porque muda a experiência. Ao mesmo tempo, eu posso vivenciar uma experiência de dor sem uma nocicepção. Alguns estudos mostram que quando a gente vê alguém sofrendo, e se principalmente esse alguém que está sofrendo for alguém que a gente gosta e considera muito, a gente pode desencadear a percepção de dor numa situação onde eu não tenho uma informação nociceptiva necessariamente. Isso depende de várias variáveis, é claro, mas isso acontece. A esse fenômeno, por exemplo, eu estou vivendo uma experiência de dor sem ter um aviso nociceptivo periférico. Isso também pode acontecer. A nocicepção não necessariamente ela tem que passar pelo córtex frontal. Por exemplo, você que está me assistindo nesse vídeo, possivelmente você já mudou de posição na cadeira várias vezes. Por quê? Quando a nocicepção começa a incomodar, antes dela vir para a consciência, o próprio corpo arruma estratégias para aliviar aquela pressão. Então a nocicepção, ela não precisa de passar pela consciência. Já a dor é uma experiência desagradável, com ou sem lesão tecidual, de caráter sensorial e emocional. Com isso, a gente tem a diferença entre nocicepção e dor, que é muito clara. A nocicepção pode vir por um processamento não inconsciente, periférico e que chega até aqui em cima. Se ela vai virar dor ou não, depende da nossa história e do significado, para daí sim a gente falar de uma experiência dolorosa. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Vídeo como esse toda semana, gratuitamente para você. Até a próxima. Fui. Um grande abraço.